Bora então, a gente parou em sistema excretor, bora continuar aí agora a diurese, né? A gente já falou sobre o que? O néfron, sobre a formação do que? Do rim. E aí agora vamos terminar essa parte aí que é o que? A diurese aí, que é a produção e eliminação da urina. É a síntese e a formação da urina, certo? Então bora, ó. E aí o que acontece? A primeira etapa aí da diurese aí, ó, é a ultrafiltragem glomerular. Por que chama ultrafiltragem glomerular? Porque é o que eu te falei ontem. Aqui, ó, a arteríola renal se ramifica em vários o que capilares, né, do néfron. E esses vários capilares aqui do néfron, o que vai acontecer com eles? Formam um glomérulo de Malpighi, né? Essa arteríola que chega aqui, ó, chama arteríola aferente, e essa que sai aqui chama arteríola eferente. Então o sangue é jogado, empurrado aqui dentro, ó, da arteríola aferente até o glomérulo de quê? De Malpighi. Como a pressão aumenta muito aí, porque já é um sangue pressurizado, né? Porque é arterial. Então, quando ramifica ainda mais a arteríola, quando ramifica da artéria para a arteríola, aumenta a pressão. Quando ramifica da arteríola para os capilares, que são mais finos ainda, diminui o volume, aumenta muito mais a pressão. Por isso que chama ultrafiltragem, porque a pressão é muito grande. E por que chama filtragem? Porque o sangue vai ser filtrado aí. O que vai ser retido aqui dentro do glomérulo de Malpighi e da cápsula de Bowman? O que vai ser retido aqui dentro, ó, vai ser o quê? As partículas sólidas do sangue. O que vai ser retido aqui são as hemácias, plaquetas, leucócitos, que são os elementos figurados do sangue, e as proteínas plasmáticas sanguíneas. As proteínas plasmáticas sanguíneas, quem são elas aí? Vão ser o que necessariamente aí, né? A albumina, globulina e o fibrinogênio. Só que isso aí é partícula sólida, só que isso é partícula sólida macro. Isso é macropartícula, são partículas gigantes. Tanto é que se elas forem encontradas aqui na urina, ó, no tubo coletor aqui que vai desembocar lá no ureter, se for encontrado aqui o quê? Hemácia, albumina, fibrinogênio, plaqueta, quer dizer que não está filtrando, está passando tudo direto aqui pelo rim. Quer dizer que o rim não está funcionando. Então isso aí é um sinal ruim, né? Porque aí o cara vai ter que fazer hemodiálise. Então é por isso que aqui está o quê? Tem que ter essa filtragem aqui. Só que isso aqui, como é sólido, se ficar aqui dentro do glomérulo de Malpighi, vai entupir o glomérulo de Malpighi. Então isso aqui tem que ser retirado do glomérulo de Malpighi. E aí como é que é retirado isso? Através da arteríola eferente. Então retira todos esses macrosólidos aqui de dentro do glomérulo de Malpighi através das arteríolas aferentes. Aliás, arteríolas eferentes. Eferem significa sair. A aferente traz para ser filtrado. E aqui recolhe as macropartículas e os elementos celulares do sangue pela arteríola eferente. E claro que aqui ó, vai absorver água e jogar aqui dentro, né? Porque se ficar sólido aqui, entope essa arteríola aqui. Ó. Então a ultrafiltragem aconteceu e vai acontecer aonde? No glomérulo de Malpighi. E o que ela filtra? O sangue. Aqui ficou retida a parte sólida e aqui vai para aqui, para dentro aqui, vai entrar a parte líquida do sangue. Então vai entrar para essa região aqui, ó, a parte líquida do sangue, que vai ser o quê? O plasma sanguíneo. Só que como isso aqui já foi separado, né? Esse líquido que fica aqui dentro do néfron, dos tubos do néfron, isso a gente chama de o quê? Isso aí a gente vai chamar de filtrado glomerular. Mas o filtrado glomerular, que é esse líquido que fica dentro do néfron, não é nada mais, nada menos que quem? Não é nada mais, nada menos que o próprio plasma sanguíneo, que tem muitas substâncias que são úteis e que não pode ser jogado fora. Se jogar isso fora, o quê? É problema fisiológico na certa, né? E é esse processo aí de excreção é que vai controlar o que eu te falei que é a homeostase. Ó. Se perder todo esse líquido, todo esse filtrado glomerular que vem do plasma sanguíneo, vai comprometer a homeostase, vai matar o cara. Então a gente vai partir agora para a segunda etapa da diurese, que é a reabsorção seletiva. O que vai reabsorver aqui na reabsorção seletiva? Vai ser a reabsorção de microsólidos. Ó. O que vai reabsorver então? Sais minerais, glicose, ácidos nucleotídeos, aminoácidos, vitaminas.
Então, todos esses nutrientes que são indispensáveis para a gente e que você não pode jogar fora, que você não pode eliminar, vão ser reabsorvidos aqui, ó, na reabsorção seletiva. Então, vai acontecer o processo de reabsorção. Lembrando que isso aqui tudo é um néfron. E é isso aqui que forma um rim, ó. Aqui o glomérulo de Malpighi, aqui a cápsula de Bowman, aqui o tubo contorcido proximal, aqui essa curva, ó, é chamada de alça de Henle. Aqui está a ANSA, porque está em o que? Espanhol. Ó. Mas isso aqui é a alça de Henle. Aqui o tubo contorcido distal e aqui o tubo coletor, ó, onde já vai estar presente o líquido de excreção que é formado, que é a urina. Então é aqui que vai estar presente o xixizão aí que a gente vai excretar, ó, eliminar. Mas o que acontece? Isso aqui tudo é um néfron que forma um rim. Certo? Aqui, ó. Então o néfron vai formar esse cara aqui, que é um rim, ó. Aqui o néfron que a gente viu ontem. A parte cortical é glomerular, feito pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. E a medula vai ser feita pelos tubos, ó. Tubo contorcido proximal, distal e tubo coletor. Aqui, ó, já é o início do quê? Do ureter. Essa parte aqui do rim é chamado de bacinete. E essas reentrâncias aqui, ó, são os cálices renais. O tubo coletor, que é a parte final do néfron, conecta aqui, ó, no cálice renal. Beleza. Agora o que acontece? Reabsorção seletiva. Na reabsorção seletiva vai atuar esses dois hormônios aqui, ó, aldosterona e ADH. A aldosterona é um hormônio produzido pelo córtex da suprarrenal. É o córtex da suprarrenal aí. Quem que é a suprarrenal? É a glândula que fica sobre a estrutura do rim. E o córtex é a parte externa dela. E aí essa aldosterona, ela é um hormônio chamado de mineralcorticoide. Qual que é a função da aldosterona? É atuar aqui, ó, no tubo contorcido proximal. Então ela é produzida pela suprarrenal, cai no sangue, e do sangue ela é levada até aqui, ó, o tubo contorcido proximal. Quando chega aqui até o tubo contorcido proximal, qual que é a função dela? Ela vai permitir a reabsorção dos microssólidos, ó. Então é aqui no tubo contorcido proximal que a aldosterona vai atuar, ó. O que ela vai estimular aqui a reabsorver? As partículas que eu te falei, que são sólidas, mas que são pequenas e que conseguiram passar aqui pela filtragem. Junto com a água, o que veio? Sais minerais, sódio, potássio, cálcio, né? Ferro, fósforo, veio o que? Nucleotídeos, aminoácidos, glicose, frutose, galactose, né? Veio o que? Ácido graxo, glicerol. Tudo isso aqui está aqui. E aí o que acontece? A aldosterona torna as células da parede do tubo contorcido proximal mais permeáveis a essas substâncias, ó. Então, se elas são mais permeáveis a essa substância, ela vai tirar essas substâncias aqui, ó, de dentro do tubo contorcido proximal e vai jogar aqui, ó, nos capilares venosos que envolvem o néfron. Então, vai tirar esses microssólidos de dentro do líquido, que é o filtrado glomerular, e vai tirar de dentro do néfron. Aí, quando tira de dentro do néfron, joga onde? No tubo contorcido proximal. Aliás, tira do tubo contorcido proximal, tira de dentro do néfron, tira de dentro do filtrado glomerular e joga nos capilares venosos que estão aqui, ó, em volta do néfron. E é o que vai formar a vênula, né, renal, que vai pegar esses microssólidos e devolver para a veia renal, que vai devolver para a veia cava, que vai devolver para o coração. Então vai reabsorver isso aqui tudo, ó, porque se jogar esses nutrientes fora, acabou o que? A nutrição do organismo. Então a função da aldosterona é tornar essas paredes aqui mais permeáveis à reabsorção desses sólidos. Aí torna mais permeável, reabsorve, joga dentro do capilar venoso, que forma a vênula, que forma a veia e que vai jogar na veia cava. Topíssimo. Então reabsorveu aqui os microssólidos, ó, e jogou dentro dos capilares venosos aqui. Aí o que acontece? Como os capilares que ficam aqui em volta vão ficar mais hipertônicos, porque pegaram todos os microssólidos, o que vai acontecer aqui? Ó? Na alça de Henle vai acontecer a reabsorção de água.
Então, os capilares que estão em volta aqui, o que eles vão fazer? Os capilares venosos, como eles estão mais hipertônicos, estão mais cheios de sais minerais, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esses microssólidos daí, né? E o que acontece? Como eles são hipertônicos, esses sais minerais vão puxar a água. Vão puxar a água agora de onde? Da alça de Henle, vai puxar a água de onde? Daqui, ó, de dentro do néfron, na alça de Henle, para dentro dos capilares venosos. Então, aqui vai ter uma reabsorção de água aqui, ó, por difusão. Então, as moléculas de água que estão aqui, ó, porque isso aqui está lotado de água, riquíssimo em água. O que vai fazer? Aqui, por osmose, o que acontece? Os capilares venosos puxam a água de dentro do filtrado glomerular. Justamente porque eles ficaram hipertônicos por terem absorvido os microssólidos aqui. Então, vamos aqui, ó, no tubo contornado proximal, quem que atuou? Aldosterona, reabsorção de microssólidos. Aqui na alça de Henle, o que vai ser reabsorvido? Água. Só que a água vai ser reabsorvida por osmose. Simplesmente por osmose. Os capilares venosos que estão aqui vão reabsorver água porque eles são mais hipertônicos, porque já estão cheios de partículas sólidas, de soluto. Então, reabsorveu aqui a água. Aí segue o filtrado. Ó. Então, já reabsorveu o microssólido, já reabsorveu um pouco de água aqui, já reabsorveu um pouco de água aqui em cima, para diluir, né, as células sanguíneas, as proteínas sanguíneas. E agora a gente vem para cá. O filtrado chega no tubo contorcido distal. Quando chega aqui no tubo contorcido distal, ó, o que vai atuar aí? O que vai ter de consequência aí? Aí entra a ação desse cara aqui, ó, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, ele vai atuar aqui no tubo contorcido distal e também vai atuar no tubo coletor. Então, o que o ADH vai fazer aqui? Ó? Ele é o hormônio antidiurético. E aí, esse hormônio antidiurético aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser importante porque é isso aqui. Ó. Primeiro, onde é que ele é produzido? Ele é produzido por uma terminação nervosa que a gente chama de hipotálamo. O hipotálamo é um conjunto de neurônios que fica embaixo de onde? Embaixo do cérebro, dentro do sistema nervoso central. Então, o que vai acontecer? O ADH vai ser produzido pelo hipotálamo. Só que ele é produzido por hipotálamo e é jogado aonde? Na hipófise. E lá na hipófise ele vai ser armazenado na neurohipófise, que é a região da hipófise que não o que produz o que hormônio. Ela não o que produz hormônio. Ela vai só armazenar os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Tá? Então você já sabe onde é que é produzido o ADH? No hipotálamo e é armazenado na neurohipófise, que é a região posterior da hipófise e que a função dela é só armazenar. Ela não produz hormônio. E qual que é a função do ADH, do antidiurético? Ele vai atuar aqui no tubo contorcido distal e no tubo coletor. E a função dele é reabsorver água. Ele vai tornar as paredes aqui dos vasos, a parede aqui dos tubos, tubo contorcido distal e do tubo coletor, torna a parede, as células dessa parede, mais permeáveis à água. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer essas paredes tirarem a água do filtrado glomerular. E aí vai tirar essa água e vai jogar onde? Nos capilares venosos que estão aqui em volta. Os mesmos capilares que já absorveram água da alça de Henle e os mesmos capilares que já absorveram o microssólido aqui do quê? Do tubo contornado proximal, do tubo contorcido proximal. Então vai jogar água nesses mesmos capilares venosos. Só que a reabsorção de água aqui é gigante agora, porque o hormônio ADH força essa reabsorção de água. Então vai pegar toda a água possível, imaginável que puder e jogar de novo aonde? No capilar venoso, na vênula renal, na veia renal para devolver lá para a veia cava. O sangue não pode ficar sem a água do plasma sanguíneo. Então vai reabsorver tudo aqui, ó. Então reabsorve tudo nessa região e joga aonde? Para dentro dos capilares venosos. Então a função do ADH é permitir a reabsorção do máximo de água possível aqui no processo de diurese. Então vai reabsorver água aí o quê? O máximo possível nesse processo aí, né, de reabsorção aí. Agora vem aquela questão de prova, né?
a questão que fala sobre a ressaca e a questão que fala de o quê? De bebidas alcoólicas. Ó. E aí sempre começa assim, né? Fala que está num evento, num estádio, num parque, que está numa festa, num churrasco. Aí um cara toma refrigerante e outro toma cerveja. O que toma refrigerante faz menos xixi e o cara que toma cerveja faz xixi toda hora. Aí pergunta para você justificar, pergunta para você marcar o porquê da diferença dos dois. Qual que é a diferença? Que o álcool ele é um inibidor do ADH. Ó. Ele bloqueia a ação do ADH. Então, todas as bebidas alcoólicas, fermentadas, destiladas, cerveja, vinho, uísque, tequila, né? Pinga, cachaça, né? O que mais? Entra aí. Vodka. Todas essas bebidas aí, o que alcoólicas, tem o que álcool, tem o álcool etílico, o etanol. E essa substância vem aqui e bloqueia o ADH. Quando bloqueia o ADH, ele para de fazer isso aqui, ó. A reabsorção de água aqui, tanto no tubo contorcido distal quanto no tubo coletor. Então, a água que deveria ser reabsorvida e que deveria ser devolvida ao sangue, lá para o plasma sanguíneo, ela é jogada fora junto com a urina. E aí, se ela é jogada fora aí junto com a urina, o que vai acontecer? Desidrata o cara. Ele perde água, perde muita água, né? E perde um pouquinho também de sais minerais aqui, de microsólidos, ó, de eletrólitos. Então, ele vai perdendo, então ele vai se desidratando. Vai desidratando. À medida em que ele vai se desidratando, o que vai acontecendo com ele aí? No outro dia, ele, depois do que, né? Da ingestão da bebida alcoólica, e isso explica a justificativa, né? Por que quem toma bebida alcoólica faz xixi mais rápido? Ué, porque produz mais urina. Porque a diurese é maior. Por isso que fala que o álcool é diurético, ó. Porque ele vai inibir a absorção de água. Então o cara faz xixi toda hora. Ele produz muita urina, então ele o quê? Ele infla, né? E ele o quê? Enche a bexiga mais rápido toda hora. Porque está bloqueando o ADH, não está tendo reabsorção de água. Então é por isso que ele faz xixi toda hora. E por que ele tem ressaca no outro dia? Porque ele está desidratado, ó. Perdeu água demais, né? E aí, como ele perdeu água demais aí, está desidratado, o que vai acontecer com ele? Ele tem toda aquela sede que ocorre com ele no outro dia, porque desidratou, né? A dor de cabeça vem em função do álcool ser vasodilatador, né? Dilata os vasos sanguíneos, então dói a cabeça. E a náusea e vômito que dá no outro dia é porque o álcool altera o pH do estômago. Aí, alterando o pH do estômago, o que isso provoca no indivíduo? Náuseas e vômitos, né? E a perda de sensação de equilíbrio que o álcool dá, porque ele atua diretamente nos neurônios do cerebelo. Por isso que ele fica tonto, com a noção de que, né, de tonto aí quando ele está embriagado. Então, essas são as consequências do álcool aí no organismo, rompendo, né, a homeostase, a fisiologia do equilíbrio, por isso que gera o quadro clínico de ressaca. Ó. É uma desestabilização das condições normais do organismo. Fechou? Então, por que faz xixi toda hora? Porque está perdendo muita água. E por que tem ressaca? Porque o cara sofre desidratação. Por que o cara que bebe bebidas alcoólicas faz mais xixi? Porque o álcool bloqueia o ADH. Isso é questão de prova todo ano em qualquer lugar, viu? Então, fica esperto aí. Agora, para encerrar a diurese, falta a última fase, ó, que é a secreção ativa. Então, a reabsorção seletiva ó, foi feita aqui nos tubos renais. No contornado foi microsólido pela aldosterona. Na alça de Henle foi água, mas é por osmose, não tem nenhum hormônio que atua aqui não. Ó. Aqui é simplesmente por osmose. O outro hormônio vai atuar aqui, ó, no tubo contorcido distal e no tubo coletor, que é o ADH. Reabsorveu tudo que tinha que reabsorver, o que tem agora? A última fase, a secreção ativa. Onde é que acontece a secreção ativa? Aqui também, ó, no tubo contornado distal. O que vai acontecer nessa secreção ativa? É na secreção ativa que vai ser eliminada as substâncias químicas que estão em excesso, as substâncias químicas que estão em excesso no seu organismo. Então, tomou muita vitamina C, vai jogar fora. Tomou muita vitamina B, vai jogar fora. Né? Então, isso é eliminado. Outra coisa importante, ó, o que vai acontecer aqui também? As substâncias que não fazem parte do seu organismo. Então, elas também são eliminadas para fora de você. E elas vão ser eliminadas através da secreção ativa. Então, vai jogar aqui também fora.
tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório, tomou um corante, tomou contraste para fazer um exame, né? Comeu alguma coisa artificial que tinha um conservante, um corante. Isso não faz parte do seu corpo, vai ser jogado aqui, ó. Vai ser jogado aqui dentro do tubo contorcido distal para ser eliminado aqui junto com a urina, ó, através da secreção ativa. Essa fase que elimina as substâncias que não fazem parte do seu corpo, essa fase da diurese é chamada de secreção ativa. A outra coisa, usou drogas que podem afetar o rendimento do organismo e que precisam ser identificadas ou que têm que ser identificadas, né? Usou lá, por exemplo, substâncias lá nas práticas esportivas, que são consideradas como doping e elas não fazem parte do organismo, tudo é visto aqui, ó. Tudo é jogado aqui, tudo vai aparecer aqui na urina, ó. Quando fazer o xixi, está lá presente a substância que você usou, né? Sei lá, se foi um hormônio de rendimento, se foi um suplemento, se foi um EPO da vida, o que acontece? Tudo isso aparece. E se usou drogas recreacionais também, né? Se usou, por exemplo, lá o quê? Cocaína, maconha, heroína, LSD, todas essas substâncias que não fazem parte de você vão ser jogadas aqui no tubo contorcido distal para ser eliminado aqui junto com a urina. Então, na secreção ativa, o que não faz parte de você ou que está em excesso vai ser jogado aqui dentro do tubo contorcido distal para ser eliminado aqui o quê? Junto com a urina, que vai ser o quê, né? Coletada pelo tubo coletor. Outra coisa também, isso aqui, ó, íons H+. Dissolvidos no plasma sanguíneo, a gente tem a presença dos íons H+. Quem que são os íons H+ aí? São aqueles íons que são formados lá no processo respiratório no transporte do gás carbônico. Porque quando transporta o gás carbônico, né, 70% dele é transportado na forma de íon bicarbonato. Então libera aqueles íons H+ lá. Alguns são transportados através de quem? Da hemoglobina, formando a desoxihemoglobina. Mas uma parte deles fica no sangue. E eles não podem ficar no sangue porque senão provoca acidose, que é a alteração do pH sanguíneo. Então, esses íons H+, que estão aqui presentes no sangue, ó, também vão ser eliminados pela urina. E eles são jogados aqui também, ó, pela secreção ativa dentro do tubo contorcido distal. Então, é jogado aqui, ó. Então, através da secreção ativa, o que é eliminado? Íons H+ do sangue, vai ser eliminado substâncias químicas que você tem no seu sangue em excesso e as substâncias químicas que não fazem parte de você e que estão dissolvidas aí no sangue. Vai ser jogado tudo fora e vai ser eliminado aqui através de quem? Da urina que vai ser formada aqui. Fechou? Então, o que chega aqui no final? Ó? O que chega aqui no tubo coletor? Já é a urina. A urina é um líquido que tem qual constituição? Ó, ela vai ter a água, ela vai ter as excretas nitrogenadas, né? Porque ninguém mexeu com isso aqui porque tem que ser jogado fora. Quem são as excretas nitrogenadas? Amônia, ureia, ácido úrico. No nosso caso humano, é principalmente a ureia, né? Mas tem traço de ácido úrico e também tem traço de o quê? De amônia, sim. Então aí tem água, tem as excretas nitrogenadas, tem as substâncias químicas que estavam em excesso, as substâncias químicas que não fazem parte de você e os íons H+. Por isso que a urina tem um pH ligeiramente o quê? Ácido. Por que é ligeiramente ácido? Pela presença dos íons H+, pela presença dos íons H+, que vão ser contidos aqui, ó, que vão estar presentes aqui. Fechou? Então essa é a constituição da urina. O que tem na urina? A urina vai apresentar aí o que então? Vai apresentar, ó, a água, excreto nitrogenado, substância química em excesso, substância química que não faz parte do indivíduo e também o que? Íons H+. Então isso aqui é o processo de formação da urina. Formação e eliminação da urina a partir da diurese. Fechou? Bora. Ah, isso aqui é importante, ó. Acho que vai dar tempo de explicar só esse controle aqui, ó. Olha como é que o rim faz. Olha como é que o rim vai fazer aí, ó. O controle de quem? Da pressão arterial. Lembra que a pressão arterial tem que ser 12/8? Tem que ser 12 centímetros de Hg quando está em sístole e 8 centímetros de Hg quando está em diástole. Então tem que estar o quê? Equilibradinho, sístole e diástole perfeitamente.
sem problema nenhum. E aí você lembra que um dos fatores que eu te falei que controla isso é a albumina, que é a proteína que está no plasma sanguíneo, que controla a viscosidade do sangue. E um outro fator que vai controlar a pressão arterial, ó, vai ser aqui em função do rim. Ó. O rim é que vai fazer esse controle aqui importante, tanto na hipotensão, quanto aqui, ó, na hipertensão. Hipotensão, pressão baixa, hipertensão, pressão alta. Se está com pressão baixa, tem que aumentar a pressão. Se está com pressão alta, tem que diminuir a pressão. Vamos ver como é que o rim faz o controle. Primeiro aqui na pressão que é baixa, na hipotensão. Tá aí o rim, o que o rim vai liberar? A renina. O que a renina é? Ela vai ser uma enzima. O que essa renina enzima faz? Ela vai atuar aqui aonde? Ó? Nessa proteína aqui, ó, nessa enzima também inativa, né, que está no plasma sanguíneo, que está no sangue. Chama angiotensinogênio. Isso aqui os próprios vasos sanguíneos produzem. Então a renina é produzida pelo rim, ela vai ser jogada no sangue, e no sangue ela encontra o angiotensinogênio, que é produzido pelos próprios vasos sanguíneos. O angiotensinogênio, através da renina, é transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. E aí, o que essa angiotensina faz? Vem aqui, ó, e faz a constricção arterial. Aperta a parede das artérias. Quando aperta a parede das artérias, o que isso provoca? Aumento de quem? Diminuição do volume, né, da artéria e aumento da pressão arterial. Então, sobe a pressão no cara. Outra coisa que vai ser importante, ó, a angiotensina o quê? 2. Também o que ela vai fazer? Ó? Ela vai estimular a secreção de aldosterona. Você acabou de ver comigo o que a aldosterona faz? A absorção de microssólidos. Então, quando o que libera aí o que? Angiotensina 2, ela vem aqui também, ó, e a própria renina também, né? Vem aqui o que, né? Na glândula suprarrenal e aumenta a produção de aldosterona. O que ela vai fazer? Ó? Maior reabsorção de sódio. Então, joga mais sódio no sangue. Jogando mais sódio no sangue, o sangue fica mais concentrado. Então, ele puxa mais água. Puxando mais água, faz o aumento da pressão arterial e estimula o aumento da pressão arterial. Fechou, meninos? E aí, agora, eu vou parar por aqui essa aula, depois a gente continua depois aí o controle da pressão aí. Mais alguma dúvida nessa parte aí por enquanto? Ô, Milton, e aquela parte de diabetes insípido? Pois é, deixa eu chegar lá no sistema endócrino que eu falo dela. A diabetes insípida é uma não produção do ADH. E aí o cara tem que tomar esse ADH, porque se não tomar esse ADH, você viu aí que ele vai perder a água do corpo dele todo pela diurese. Mas é uma deficiência na produção do ADH pelo hipotálamo. Parece que o negócio vai sair daqui. Eu tenho essa impressão. Tudo certo? Milton, Mais alguma dúvida? Oi? Não. Milton, Pois você não. não trocou os títulos aí, não? Trocou o quê? O título, Como assim? hipotensão e hipertensão. Ó, hipotensão, pressão baixa. Hipertensão, pressão alta. Eu falei o contrário? É porque na descrição tá diferente. Pois é, aqui, ó, isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, explicando, é como você vai reverter a pressão baixa. Quando você tem hipotensão, o que acontece no seu corpo para subir a pressão? E o que você vai fazer quando você tem hipertensão para diminuir a pressão no corpo? Entendeu? Tá. Esse é o mecanismo de ação dela. Então tá, meninos. Um beijo, um abraço. Até semana que vem. Mais as nossas aulas aí. Fechou? Vou mandar uma lista hoje nova. E as aulas eu estou subindo lá para o canal do YouTube. Professor Biologia Milton. Se vocês quiserem dar uma retomada. E as listas lá pelo quê? Pelo site da escola, né? O Ademar disse que está disponibilizando elas para vocês lá no site da escola. Fechou? Fechou. Então, um abraço para vocês. Vamos que vamos. E até semana que vem. Até. Até. E pode ficar brava, viu, Laura? Tá bom. Tá bom, então. Tchau, tchau, meninos.
Tchau, obrigada, Milton. Valeu, tamo junto.